Bom dia, ouvintes! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Bom dia, Araxá! Está começando o programa Bom Dia Prefeito, o seu encontro semanal com a administração municipal. No programa de hoje, o prefeito Araceli de Paula fala sobre a aprovação dos projetos que criam novos cargos na prefeitura municipal e na Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá. O prefeito Araceli fala também da entrega de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino e da assinatura do contrato com a CBMM para o repasse de 4,5 milhões de reais ao município. Está no ar o programa Bom Dia Prefeito. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. Vamos começar então o programa Bom Dia Prefeito desta sexta-feira, 6 de novembro, ao lado do prefeito Araceli de Paula. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano. Bom dia, Araxá. Prefeito, nesta semana a Câmara Municipal de Araxá aprovou os projetos de criação de cargos na administração municipal e na Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá. São cargos criados para os setores de licitação, tesouraria, procuradoria jurídica, fazenda, a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana, Serviços Urbanos, o Gabinete e também a Secretaria de Ação e Promoção Social. São cargos que o senhor já explicou aqui em programas passados, criados para dar aí melhor resolutividade para a administração? Olha, exatamente, Germano, eu acho bastante oportuna a sua pergunta, mais uma vez, né, para a gente voltar ao tema. E eu volto inicialmente para agradecer. Agradecer primeiramente o presidente da Câmara, o vereador Roberto, agradecer a todos aqueles que entenderam o alto alcance social do projeto, aqueles que entenderam que realmente Araxá é uma cidade que cresceu, hoje ela não tem 70 a 80 mil habitantes, ela tem de 110 a 120 mil habitantes, ela tem compromissos que ela não tinha há 10 anos atrás, ela necessita de uma máquina mais profissionalizada, mais atualizada com o momento que nós estamos vivendo a nível nacional, a nível estadual e a nível de legislação em todos os sentidos. Então essa máquina ela tem que ser adaptada a uma nova realidade. Então eu agradeço essa compreensão e essa solidariedade, esse falso vedetismo que às vezes algumas pessoas são imbuídas e para esconder e escamotear a verdade. Então eu agradeço ao Roberto, agradeço aos 9 vereadores que tiveram sim esse espírito altruístico e público de estar mais uma vez com a cidade, da mesma forma que eu entendo aqueles que por motivo até de convicção entenderam que não deviam votar. Agradeço, a democracia é isso. Só não gosto daqueles que usam isso, às vezes, para se autopromover em prejuízo da cidade. Vamos falar então dos cargos. Assim, eu gostaria de falar. Vou começar a falar da licitação então, prefeito. Olha, licitação, Germano, infelizmente, em todos os setores de atividade que dependem de licitação, há um vício crônico. Há um vício que tem que ser combatido, porque se não for combatido, é a porta de entrada da corrupção, é a porta de entrada do mal feito, é a porta de entrada do escamoteamento do recurso público. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com a licitação, porque existem os profissionais da licitação, aqueles que participam não para ganhar, mas para negociar. Aqueles que participam não para fazer a obra, mas para protelar a obra e tentar vender facilidades depois. Aqueles que participam da licitação sabendo que são inabilitados, porque legalmente eles não podem participar. Aqueles que participam para atrasar. Então, existe, infelizmente, esse tipo de pessoas de todos os quadrantes do Brasil, e as licitações nossas, também gente de 20, 30 cidades diferentes, de outros estados, porque Araxá está tentando fazer obras, e às vezes nós somos prejudicados com isso. Agora, nós temos que capacitar o setor de licitação e temos tentado fazer isso. Tiramos a licitação para um local mais amplo, onde as pessoas pudessem realmente ter condições de dialogar, de discutir problemas. Profissionalizamos naquilo que foi possível, mas chega num ponto, quando você começa a profissionalizar, você vai descobrindo que os malfeitores estão muito mais evoluídos do que a máquina que você consegue montar. Então, o que nós pedimos?
é um elemento capacitado, é um elemento que tenha condições de gerenciar ainda mais o setor de licitação para evitar a evasão de rendas que sai da prefeitura através das licitações. Todas as empresas fazem isso, todas as prefeituras fazem isso, todos os escândalos a nível nacional, em todos os sentidos, começam pela licitação, depois passa pela tesouraria. Onde o senhor também criou o cargo da tesouraria. Exatamente, passa pela tesouraria. Depois passa pelo setor da não fiscalização. As obras, quando você consegue colocar uma obra na rua, infelizmente, se ela não tem uma vigilância permanente, um acompanhamento diuturno até, quando você não tem um levantamento diário, então essas obras geralmente elas demoram a sair do papel para o campo e no campo elas não andam para depois entrar a indústria do aditivo. Não deu prazo, então vem o aditivo. Vem o material impróprio que é empregado na construção. Então a obra é mal feita. A obra pública geralmente é uma obra que não tem dono, então se faz do jeito que quiser. Eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade como se nós estivéssemos construindo a nossa casa, de vigiar, de policiar, de saber como a coisa está correndo. O que nós pedimos? A contratação de 2 vigilantes e um engenheiro técnico para acompanhar diariamente, porque os engenheiros que nós temos são bons, são capacitados. Mas a cidade está crescendo, eles estão lá projetando, eles estão lá na parte técnica. Agora nós temos que ter gente na rua, nós temos que ter gente realmente acompanhando. O que nós pedimos mais? Se você pegar na área do jurídico, por exemplo... Da Procuradoria Jurídica, o advogado não entra na prefeitura, eu já disse isso, para ganhar R$900 o salário mínimo. Então você tem que criar condições de ter bons advogados. E vou dar um exemplo. Nós tínhamos que entrar a questão de um mês atrás com um mandato de segurança por um erro cometido, inclusive já na nossa administração, por um elemento que já não está lá mais. Os repasses da prefeitura seriam bloqueados. E nós tínhamos que contratar um advogado fora para entrar com um mandato de segurança contra o Estado e a União. Foi nos cobrado R$200 mil só para entrar com esse mandato de segurança. Então a nossa procuradoria se dispôs a ela mesma ir atrás e entrar com o mandato de segurança e acompanhar. Então nós temos que profissionalizar a máquina administrativa se nós quisermos crescer e ser uma cidade respeitada. Então nós precisamos profissionalizar sim, nós precisamos dar a nossa procuradoria, porque hoje a administração pública é muito judicializada. Todas as pendências do judiciário, do Ministério Público, da população caem na procuradoria. Você tem que ter realmente uma estrutura para dar uma resposta. Você tem a Secretaria de Gabinete, que é o elemento mais próximo do prefeito. É onde as cobranças se acumulam. São os vereadores, com muita razão, é a população, são os bairros, são as associações, as entidades de classe, são pessoas cobrando soluções, cobrando respostas. Então nós temos realmente que, às vezes, matar ali essas pendências que é um direito da população. Então nós temos que melhorar, profissionalizar um pouco. Você vai me dizer, mas a prefeitura tem muitos funcionários. Tem, a prefeitura tem 5 mil funcionários. Eu pergunto, por que ela não funcionava antes com 5 mil funcionários? Porque faltava essa capacitação. Os 5 mil continuam. Nós temos 2 mil na área de ensino, nós temos mais de 1.000 na área da saúde, nós vamos tendo. Dizer, olha, em vez de você contratar um advogado, você contrata um varredor de rua, em vez de você contratar um engenheiro, você contrata um elemento para podar árvore. Não, não é por aí. Nós estamos falando de coisa séria, administrando uma cidade séria e administrando recursos que não são nossos. São sagrados porque pertencem à população. Esses recursos têm que ser olhados com muito cuidado. Então você vai por aí, não sei... Tem ainda também cargos lá na Secretaria de Ação e Promoção Social. Mas vou dizer da Fazenda também. Fazenda, claro. Eu quero dizer, nós modificamos, tiramos alguns elementos e colocamos elementos na Fazenda. Esses elementos detectaram que há uma evasão de renda do município acima de 50% daquilo que o município tem direito de arrecadar. Isso foi detectado. Agora nós precisamos ter uma profissionalização na arrecadação, criar sistemas para arrecadar, porque nós estamos lesando o município. Para que você tenha ideia, Germano, e não culpo, nesse caso, o contribuinte, a população, não. Nós recebemos 40% do IPTU, que na verdade é o mínimo que a prefeitura recebe,
de IPTU, que quer dizer o imposto territorial, o imposto do lixo, o imposto da iluminação pública, do esgoto, que praticamente a pessoa não paga nada e mesmo assim nós recebemos 40% só. Então são haveres que a prefeitura tem para atender a demanda que nós temos. Então é preciso que você tenha condições de fazer isso. Agora, dizer que o prefeito está fazendo demagogia está fazendo aqueles que não querem realmente que a cidade realmente deslanche, cresça, e cresça com segurança, cresça com tranquilidade. Então, eu respeito a opinião de todos, mas eu gostaria de ser respeitado também, porque eu faço política com seriedade, sempre fiz. Sei que erro, todos nós erramos, ninguém é perfeito, mas eu gosto muito daqueles que erram tentando acertar, trabalhando, buscando soluções. É o que nós estamos tentando fazer. Vou dar outro exemplo também. Nós criamos cargos na ação social. Nós pegamos 2 profissionais, duas pessoas de uma condição humanitária excelente. Nós colocamos na Fundação da Criança e do Adolescente 2 pessoas altamente qualificadas e que conhecem profundamente os problemas sociais que envolvem a nossa juventude, que envolvem a nossa sociedade, que envolvem os mais carentes, os nossos bairros, que envolvem as entidades sociais. Nós queremos organizar esse terceiro setor para que as verbas que às vezes vêm ou têm que vir para o município não voltem como estão voltando e como voltavam antes. Nós estamos perdendo recursos justamente porque às vezes não sabemos aplicar aquilo que às vezes é disponibilizado para o município. Isso nós queremos fazer, inclusive, uma fusão no que for possível com a Fundação do Idoso, porque lá também nós estamos perdendo recursos, porque falta essa capacitação, falta esse conhecimento daquilo que se passa no Brasil de hoje, que se passa da administração pública federal e estadual de hoje. Ainda na semana passada nós devolvemos 150 mil de uma verba que deveria ter sido distribuída para os mais carentes, não foi, justamente por falta de elementos. Então isso é obrigação do administrador ter ciência e consciência e ter essa coragem de chegar e falar, olha, ou nós vamos adaptar o nosso município à realidade que nós estamos vivendo, ou vamos deixar esse município quebrar. Como infelizmente estão querendo quebrar o país. E não vão quebrar não, porque esse país é muito forte. Mas muitas vezes por incapacidade estão querendo quebrar. Então, esse é o propósito. E foi por isso que nós pedimos a criação desses cargos, e deveríamos ter pedido mais, porque nós temos uma mini-reforma administrativa para adaptar o sistema da prefeitura à realidade atual, que nós não quisemos apresentar. Então nós estamos exigindo muito dos nossos secretários, exigindo muito daqueles que estão conosco, mas infelizmente nós estamos vivendo uma realidade a nível de Brasil e uma realidade muito arcaica a nível de Araxá. A gente só não comentou, prefeito, da Secretaria de Ação e Promoção Social, que também a gente teve cargos criados lá, né? Um cargo criado na secretaria comandada pelo Coronel Edson. Exatamente. E essa secretaria, Germano, deve reabrir nessa semana 3 espaços multiusos. Essa secretaria deverá distribuir mais de 100 de escrituras do nosso tempo ainda de prefeito. Mas tem atividades que ela deveria estar desenvolvendo há muito mais tempo e que não está desenvolvendo justamente porque falta essa abrangência. E é aí que nós queremos unir parte da capacitação que nós vamos dar à criança e adolescente, que é parte social, com a parte da Secretaria de Ação Social, para que a gente possa desenvolver um programa social altamente competente e abrangente, que possa atender a grande maioria da nossa população. A nossa intenção é essa. E quantas pessoas nós pedimos para fazer um trabalho numa cidade de 100 mil habitantes? 3 pessoas. Quando o senhor disse da questão de acompanhar as obras, prefeito, o gabinete, desses cargos que foram criados no gabinete, a administração vai ter um engenheiro no gabinete? Nós vamos inovar. Eu já disse, inclusive, ao Sebastião Donizete, disse ao Marco Antônio que o gabinete vai ter um engenheiro. Vai ter um engenheiro para acompanhar essas obras e fazer um relatório diário para o prefeito. Eu quero saber o andamento de toda a obra que nós dermos ordem de serviço, diariamente. É um engenheiro que eu conheço, é um engenheiro que eu sei que não é simpático a muitas empreiteiras, a muitos fornecedores, justamente porque ele é muito sério, altamente competente e altamente cidadão. Eu gostaria que esse engenheiro acompanhasse. E tem para isso a simpatia das 2 secretarias, porque eles acham também que nós precisamos ter esse elemento. Porque quem está, infelizmente, acompanhando essas obras
Muitas vezes é o prefeito e algum secretário que eu chamo para ir andar comigo. E essa semana mesmo eu deparei com obras aí que já estão com mais de 30 dias com ordem de serviço e não começaram. A ordem de serviço foi assinada e não começou ainda. Não começou e o recurso existe. Então acho que essas firmas têm que ser declaradas inidôneas. Elas não podem ficar atrapalhando, atravancando o desenvolvimento da cidade. Eu não posso largar a prefeitura, largar os meus afazeres para rodar a obra todo dia. Tem dia que, às vezes, 9, 10 horas da noite, estou rodando obra, às vezes sabendo como é que está. Nós temos um exemplo lá do CSU, já foi dado ordem de serviço há quase um mês. Nós temos escolas que já foram dadas a ordem de serviço há 2, 3, 4, 5 semanas. Praças que já foram dadas. E quando nós damos a ordem de serviço, nós temos o recurso para pagar. Porque não são benfeitores, não são elementos que vieram para fazer. Eu acho que são malfeitores do serviço público, que têm que ser punidos, pelo menos, com a suspensão da ordem que eles receberam. Eu acho que, então, nós temos que ter realmente alguém que nos ajude a acompanhar, a fiscalizar. Da mesma forma que os vereadores fiscalizam, mas o vereador tem as suas limitações, ele reclama, e reclama muitas vezes com razão, e você não tem como atender, porque a nossa máquina é limitada. Então, nós temos que ter essa mobilidade. Sei que é pouco, porque nós vamos fazer muita coisa. Se nos derem condições, nós vamos fazer muitas obras, mas é preciso ter o mínimo. Prefeito Araceli, nesta semana o senhor esteve na Escola Municipal Auxiliadora Paiva, participando da entrega de uniformes para alunos da Rede Municipal de Ensino. São 8.339 kits compostos por camiseta e bermuda, no investimento de R$112 mil da administração municipal. Olha, Germano, e foi uma festa muito bonita. Lá estavam as crianças, os alunos, representantes de todas as escolas municipais, os professores, as diretoras, muitos vereadores, muitos amigos nossos, e eu queria cumprimentar a secretária de Educação, enfim, o esforço que se fez para que se desse a todos os alunos da rede municipal esse uniforme. Eu acho que ele vem num bom momento, quando me dizem, mas agora no final do ano, não. Esses uniformes estão sendo dados no final do ano para que os pais não tenham a necessidade de gastar recursos do 13º que eles vão receber, com uniforme, porque nós vamos entregar também agora, talvez dentro de um mês, o kit escolar para o ano que vem. Material escolar? Material escolar, para todos os alunos da rede pública. Nós vamos entregar também. É uma despesa a menos para as famílias e é um incentivo a mais para os alunos. Então, eu acho que a prefeitura, com isso, vai cumprindo também o seu programa social. Como a gente havia anunciado na semana passada, o senhor recebeu nesta semana o presidente da empresa aérea Flyways, o senhor Pedro Paulo Valverde Pedrosa. Essa empresa aérea que passa a operar aqui em Araxá com voos para Belo Horizonte. Segundo ele, inclusive, talvez na segunda metade do mês já estará funcionando. E a previsão é que ele funcione inicialmente com 3 voos diários e de volta a Belo Horizonte. E com a demanda ele poderá funcionar, inclusive, diariamente. Eu acho que é uma grande conquista da cidade. E Araxá que passa a ter 2 empresas aéreas operando, porque a Azul Linhas Aéreas vai continuar operando apenas o voo no domingo, né? Apenas no domingo, Aí a Azul e agora a Flyways. Exatamente. Vamos falar da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, a UPA. O senhor assinou o contrato essa semana com a CBMM, prefeito? Assinei, Germano. Assinei com o Gilberto esse contrato. É um contrato realmente que ele diz muito bem a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. É um contrato muito sério, no qual a companhia se dispõe a depositar imediatamente na prefeitura numa conta que nós mesmos pedimos a ele que fizesse, uma conta especial, uma quantia de R$4,5 milhões para as obras. Essa será uma conta especial dedicada exclusivamente à obra, com prestação de contas a cada pagamento que se fizer. É a intenção nossa fazer isso. E aí, muito bem amarrado, não se permite ao prefeito, não se permite ao executor, que no caso representa a prefeitura, que passa a ser a donatária dessa doação. Nós vamos prestar contas, vamos fiscalizar a obra, daí a necessidade de se fiscalizar. Nós vamos fiscalizar a obra com engenheiro competente e prestar contas. E existe até uma cláusula que para mim até ela é muito salutar, uma cláusula anticorrupção. No contrato, né? No próprio contrato, que inibe todo e qualquer elemento que, de um modo ou de outro, participar da obra, querer usar do mal feito, ou quiser usar de má fé na condução da obra e dos recursos destinados à obra. Então, essa é uma cláusula muito séria,
e que eu acho que num bom momento em que esse país está atravessando, se coloque no contrato. Então nós vamos fazer uma obra muito transparente, com pagamento sistemático a cada medição que for feita, e uma das cláusulas também é que ela termine no prazo estipulado. Agora eu aproveito essa oportunidade, Germano, para cumprimentar a empresa, porque essa é uma empresa que praticamente eu passo por lá todo dia. Ontem eu passei. Eu também passei por lá essa semana, a gente estava até comentando aqui. Você vê lá que as máquinas estão trabalhando, os funcionários estão trabalhando. A característica do terreno já mudou, né? Mudou. No feriado as pessoas estavam trabalhando, então dá prazer para a gente trabalhar com esse tipo de firma, com esse tipo de pessoa. Uma empresa araxaense, né, prefeito? Uma empresa araxaense, que assume a obra, vai, faz, e vai lá, o proprietário da empresa está lá com a caneta na mão, com as anotações na mão, trabalhando, participando também. Eu acho que é isso que nós queremos. Eu acho que se a cidade crescer, tem uma expressão que se usa muito, Germano, talvez até no futebol, a pessoa, às vezes, o sujeito que é bom em alguma coisa, tem que ter sangue nos olhos, né? Não é só na veia, não tem que ser nos olhos, tem que partir para cima. Acho que a administração é isso também. Então, quando eu vejo uma obra sendo postergada, por ser esquecida, abandonada, maltratada, eu acho que esse sujeito não tem sangue nos olhos, não. Aproveitar que o senhor falou de futebol, então, prefeito, vamos falar do Estádio Municipal Fausto Alvim, já que foi revogado, como a gente já anunciou, revogado o comodato que havia com o Araxá Esporte. Esse comodato que foi firmado em 2008 e que agora foi revogado. Olha, o Germano foi revogado, me parece até que foi uma ação salutar e muito firme do Ministério Público. Começou por aí. Eu gostaria de cumprimentar o Ministério Público por essa ação e tem outras que talvez o Ministério Público deva fazer também, numa outra situação, numa área de esporte da Prefeitura também, que está sendo fechada para a população e não está cumprindo a sua finalidade. Mas essa do estádio eu gostaria de dizer que foi muito feliz a ação do Ministério Público. Agora, o primeiro termo que eu assinei, que me foi apresentado, repassava para a Prefeitura todas as dependências do estádio, com exceção de uma sede, né, de uma sala que seria o endereço do Araxá Esporte. Posteriormente, 2 dias atrás, me foi repassado um outro modelo em que devolvia ao Araxá Esporte, à diretoria do Araxá Esporte, todos os poderes e todas as obrigações que ficavam com a Prefeitura. Eu acho que estão brincando com a pessoa errada. Essa segunda proposta, ela não foi assinada? Ela não foi assinada, vai ser levada à promotoria. Ou seja, o estádio, ele continua lógico que é da prefeitura. Com a prefeitura, Exatamente. Com o município. No domingo passado, nós já tivemos lá as semifinais do Campeonato Amador da Primeira Divisão. Vamos ter lá de novo o nosso futebol amador nesse final de semana. O estádio é do povo, é do nosso amadorão, né? Exatamente, Germano. E da mesma forma que esse estádio deverá ser conduzido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura, e como os equipamentos também, os ginásios, o ATC que nós estamos já partindo para uma reforma, espero que o Buracanã também seja administrado através da Secretaria de Esporte Especializado comandado pela Jane. Eu acho que esses equipamentos pertencem à população. Eles não podem ser privativos de uma empresa ou de um time de futebol. Eles são da cidade, eles pertencem à cidade. E a prefeitura tem a obrigação de abri-los para a cidade e ter normas, né, para que eles sejam utilizados. Eu acho que é assim que funciona. Então, esse tipo de camuflagem da verdade, isso realmente avilta um pouco quem aceita e não recomenda aquele que pratica. E a população de Araxá é uma população que pratica esportes. Os ginásios que foram reformados estão aí sendo utilizados da melhor maneira possível. Vamos partir agora para a reforma do ginásio do bairro São Pedro também. Do bairro São Pedro, e tem outros ginásios também. O CSU está parado, fui lá, está parado, mas está autorizado. Nós vamos construir lá no Max Neumann um grande ginásio. Ontem nós assinamos, inclusive, a ordem lá para licitação de um ginásio enorme lá no Max Neumann. Com um campo de futebol, né? E um campo de futebol também. E 2 unidades na área de saúde e educação. Agora, é necessário que a gente, então, tenha empresas boas, não é isso? E tenha fiscalização em cima dessas empresas. Nós queremos começar também rapidamente a construção do Parque do Cristo. Eu sei que nós estamos adiantados na hora, mas vamos apenas fazer um comentário. Nós estamos trabalhando para fazer do Parque do Cristo uma referência a nível estadual de um projeto arrojado de turismo e de entretenimento em Araxá, que é o Parque do Cristo. Estamos conseguindo recursos em todos os níveis, inclusive estadual.
Fizemos a licitação, 2 firmas que estão inabilitadas legalmente entraram na justiça para criar um transtorno para atrasar a obra. Então, essa profissionalização que eu falo, que infelizmente vem infelicitando a administração pública. Então, esse tipo de coisa tem que ser combatido. Eu acho que essas pessoas que se profissionalizaram, é um direito que tem. Se há erro, eu acho que tem que entrar assim. A licitação tem que ser coisa séria, mas das 2 partes. Licitação tem que ser coisa séria, mas não é você chamar alguém e falar, você não entra, você faz que entra, depois nós acertamos. Isso não é licitação, isso é crime. E assim que nós tivermos consciência disso, nós vamos levar isso às barras da justiça. Ainda dá tempo, antes da gente encerrar o programa, prefeita Araceli, de falar do projeto Mão na Massa, porque a administração municipal já adquiriu cerca de R$80 mil em materiais de construção que serão utilizados para o término daquelas residências. Exatamente. Eu pedi a todos que serão beneficiados lá no Mão da Massa que ninguém gastasse dos seus recursos, que eu sei que são poucos, porque a prefeitura faz questão absoluta, e nós temos projetos para isso, de terminar aquelas casas. E conseguimos a mão de obra com a empresa que irá construir mais um conjunto habitacional em Araxá para terminar aquelas construções. Eu quero ver se vou lá ainda hoje, ver a situação que está e cobrar urgência para que a gente possa entregar aos proprietários não apenas a casa, mas a titularização da casa através das escrituras. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. E o programa Bom Dia Prefeito está terminando. Lembrando que toda sexta-feira você, araxaense, tem um encontro marcado com a administração municipal aqui neste horário. E o recado final é do prefeito Araceli de Paula. Germano, eu acho que é um programa bom, acho que é um programa que a gente fala aquilo que está pensando, aquilo que está sentindo, e é aquilo que a população realmente quer ouvir. E gostaria de dizer que, graças a Deus, a gente está procurando fazer a coisa com a maior transparência possível. Os nossos secretários estão trabalhando nesse sentido. Eu acho que a prefeitura não nos pertence, nós somos passageiros, então nós temos que fazer a coisa que nós entendemos que seja certo, embora saibamos que possamos até errar, mas erramos trabalhando, querendo acertar. Eu queria agradecer a Araxá pela imensa solidariedade que eu venho tendo, e vou dizer isso, me permite dizer, essa semana eu estive nos 2 cemitérios. Eu quero trazer aqui o meu abraço, a minha solidariedade a toda a família araxaense, e vou dizer, encontrei centenas e centenas, talvez milhares de pessoas percorrendo as ruas daqueles 2 cemitérios, tanto do São João Batista como das Paineiras. Foi emocionante o contato que eu tive com aquela população, com milhares de pessoas, principalmente as mais humildes, que abraçavam, umas choravam, umas diziam que estavam rezando, diziam que estavam satisfeitas, pessoas que a gente sente que são Araxá, pessoas que, embora humildes, e de todas as categorias, de todas as idades, então a gente andou por ali. Eu estava andando na minha cidade, eu estava convivendo com a minha gente, isso faz muito bem para nós e nos aumenta muito a responsabilidade. Fica a minha homenagem aqui a todos que perderam familiares, eu sei que todos nós perdemos familiares que estão ali, mas eu queria cumprimentar a cada um e dizer que pagou a pena viver e paga a pena viver ainda em Araxá. 150 anos de contos e histórias, de novos tempos. Lá do alto Cristo Redentor, braços abertos abençoando nosso povo. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.